Olá, meus caros ouvintes que acompanham na Rádio Encantada. Hoje vamos dar continuidade na novela Alice no País das Maravilhas, uma novela escrita por Lewis Carroll. Alice no País das Maravilhas, capítulo 8. O jogo de criquete no campo da rainha. Uma grande roseira imperava na entrada do jardim. As rosas que nela cresciam eram brancas, mas haviam 3 jardineiros que se ocupavam em pintá-las de vermelho. Alice achou que aquilo era uma coisa estranha e aproximou-se para ver melhor. Justamente na hora que chegou perto deles, ouviu um dos jardineiros dizer: Cuidado, 5! Não jogue tinta em mim. Eu não tive culpa, o Sete empurrou meu cotovelo. Nisso, o 7 olhou para cima e retrucou: Muito bem, 5. Sempre colocando a culpa nos outros. É melhor você não falar nada. Ontem mesmo eu ouvi a rainha dizer que você deveria ser decapitado. Por quê? Disse aquele que tinha falado primeiro. Não é de sua conta, 2. É sim, é da conta dele, e eu vou dizer para ele. É porque você levou raízes de tulipa ao invés de cebolas para a cozinheira. O 7 jogou o pincel fora e estava começando a falar, Bem, de todas as injustiças, quando seus olhos caíram sobre Alice, que os estava observando. Ele calou-se subitamente. Os outros olharam ao redor e todos curvaram-se em respeitosa reverência. Vocês poderiam me dizer, por favor, por que vocês estão pintando essas rosas? Os 5 e o 7 não disseram nada, mas olharam para o 2. O 2 começou em um tom baixo. Porque de fato, você vê, senhorita, esta deveria ser uma roseira vermelha e nós plantamos uma roseira branca por engano. E se a rainha descobrir, nós todos seremos decapitados. Por isso estamos fazendo o melhor possível antes que ela chegue. Neste momento, os 5 que estiveram todo o tempo olhando ansiosamente para o jardim, gritou. A rainha, a rainha! E os 3 jardineiros atiraram-se instantaneamente de bruços no chão. Havia o som de muitas passadas. E Alice olhava ao redor, doida para ver a rainha. Em primeiro lugar, chegaram 10 soldados, carregando clavas. Eles eram todos da mesma forma que os jardineiros, retangulares e achatados, com as mãos e os pés saindo dos 4 cantos. Depois vinham 10 cortesãos que eram ornamentados com diamantes, e caminhavam de 2 em 2, como soldados. Depois desses vinham as crianças reais, 10 delas, e as gracinhas iam saltitando alegremente de mãos dadas, em duplas também. A seguir vinham os convidados, a maior parte de reis e rainhas, e entre estes Alice reconheceu o Coelho Branco, falando apressadamente de um jeito nervoso e sorrindo para tudo, que era dito. Ele seguiu sem reconhecer Alice. Finalmente vinha o valete de copas, que carregava a coroa do rei sobre uma almofada de veludo escarlate, antecipando o final do grande cortejo que trazia o rei e a rainha. Alice estava em dúvida se deveria ou não atirar-se ao chão de bruços como os 3 jardineiros, mas não conseguia se lembrar se já tinha ouvido falar sobre tal regra em cortejos. E além disso, qual seria a utilidade de um cortejo, se as pessoas ficam de bruços e não podem vê-lo? Então ela ficou como estava e esperou. Quando o cortejo passou por Alice, todos pararam e olharam para ela. A rainha disse severamente: Quem é esse? dirigindo-se ao valete de copas, que apenas curvou-se e sorriu em resposta. Idiota! Disse a rainha, balançando a cabeça impacientemente, e dirigindo-se para Alice, prosseguiu. Qual é o seu nome, criança? Meu nome é Alice. Às suas ordens, majestade. Horas, afinal de contas, eles não passam de um baralho de cartas. Eu não preciso ter medo deles. E quem são esses? Perguntou a rainha apontando para os 3 jardineiros que estavam ainda estendidos ao lado da roseira. Isso porque vocês sabem, como eles estavam de bruços e a parte de trás do baralho é igual a todo o resto do baralho, ela não poderia dizer se eles eram jardineiros ou soldados, ou cortesãos, ou 3 das crianças reais. Como é que eu poderia saber? Não é da minha conta.
A rainha ficou vermelha de raiva e, depois de encará-la por um momento como uma fera selvagem, começou a gritar. Cortem-lhe a cabeça! Cortem-lhe! Besteira! Retrucou Alice em tom alto e decidido, e a rainha calou-se. O rei pousou sua mão sobre o braço da esposa e disse timidamente. Deixe pra lá, minha querida. Ela é apenas uma criança. A rainha afastou-se dele com raiva e disse para o valete. Vire-os! O valete os virou muito delicadamente com um pé. Levantem-se! Disse a rainha com uma voz estridente e alta, e os 3 jardineiros instantaneamente saltaram e começaram a fazer reverências. E agora? O que será que irá acontecer com Alice? Aguarde para o próximo capítulo. Com as vozes de Cirlei, Ruth, Maria Vitória, Maria Eduarda, Beatriz Caetano, Isabelle Góes e Lauane Ferreira.